Oi, meus amores. Mais uma quarta-feira que a gente está se encontrando ter essa oportunidade de trazer alguém relevante em relação às emoções, para dividir com vocês muito conteúdo, acrescentar na vida das crianças, certo? Estou bem feliz. Eu já espero quarta-feira bem ansiosa por esse nosso momento. Quanto é importante essa visão do coletivo, essa proposta de formarmos elos de uma corrente maior de amor. Cada um de nós. Hashtag Juntos Despertamos Emoções. Então deixa eu ver se a nossa convidada já chegou. Gislaine chegou. Vou convidá-la para entrar. Te convidei aí, guria, aceita? Olá, Oi, Gislaine. boa noite. Feliz de te ter aqui com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. E eu feliz também pelo seu convite. Meu amor, eu gostaria que tu te apresentasse. Certo. Sou Gislaine Araújo, né? Sou de Teresina, um pouquinho longe de onde você está. Sotaque gostoso. E eu sou psicóloga, né? Trabalho com educação emocional desde 2016. Então, trabalho com atendimento clínico, né? De crianças, adolescentes e adultos. Tenho um pós em psicologia positiva e também terapia floral, né, reiki. Então, acabo pegando um pouco aí dessa parte mais holística, né? Que todos nós somos seres complexos, né? Então, a gente tem que considerar tudo. Então, assim, iniciei o trabalho com oficinas das emoções em 2016, né? E fiz oficinas até 2019, né? 2020 já ficou um pouco complicado por conta das limitações de trabalho em grupo, né? Então, eu acabo fazendo esse trabalho de educação emocional hoje com crianças mais individual, né? Nos atendimentos que eu faço, né? No atendimento clínico, eu acabo sempre focando nessa parte de educação emocional. Muito feliz pelo seu convite em estar aqui. Falando um pouco também como a gente se conheceu, né? Além desse trabalho, né, também sou coautora do livro Oficina das Emoções, Teoria e Prática. Exatamente. Só garota Então, propaganda. isso. Então, foi através do livro, né, que a gente pôde ter esse contato. Então, fico muito feliz aqui em poder contribuir, né, para aquilo que for necessário agora. Ah, eu acho importante a gente começar falando, Gislaine, nessa época de isolamento social, com pandemia, com toda essa questão que se perpetua, né? A gente não sabe até quando. E aí as crianças são as que têm as questões dessas aulas, que são as aulas online, que é bem desafiador também. Algumas escolas estão com sistema híbrido, que aí tu também vai para a escola presencialmente. Aí não pode abraçar um amigo, não pode beijar, não pode ter contato, não pode prestar material. Tem um monte de não pode. É isso que a gente está vivendo no momento, né? Não pode. A sensação que eu tenho é essa. Quais são as perdas sociais e emocionais que tu acha relevante a gente conversar que as crianças estão passando? Isso, assim, houve uma perda, essa perda do contato social, né, assim, causou o que eu observei nas crianças? Um aumento da ansiedade, né? Então, nas crianças, porque muito reflexo também dos pais, né? Porque a gente sabe que a criança reflete muito esse contexto. Então, o que eu observei? Né, que os pais que lidavam, né, com essa situação de uma forma mais ansiosa, de uma forma mais preocupada, a criança respondia
né, e responde também dessa forma, mais preocupado, né, mais ansiosa. E a família que lida com essa situação de uma forma mais amena, ou tenta pelo menos, né, a criança também responde de uma forma diferente. Né? Então a gente observa que há muito reflexo que a criança não entende muito o que está acontecendo. Né? E eu acho até que elas até se adequaram melhor do que os adultos, né, a essa nova realidade, assim, né, de não pode fazer isso, ao uso de máscaras, né? Então, assim, pelo menos no contexto em que eu observo aqui, né, eu vejo uma adaptação das crianças até melhor do que dos adultos com relação a isso, né? Essas limitações, né? Como eu disse, depende muito da forma como os pais e como os adultos que estão perto dessas crianças estão lidando com essa questão. Mas houve uma perda, assim, né? A perda do contato, né? Porque essa habilidade social a gente se aprende na prática, né? Então a gente não ensina uma habilidade só na teoria. Então essa habilidade da criança, né, de lidar com o outro, então, ela aprende na prática. Então, com essas limitações, né, observa-se, né, crianças menores, na faixa de 6, 7 anos, que estão no início desse processo de socialização, então, foi atingida, né, com essa dificuldade em lidar com uma criança, em compartilhar algo, né, porque ela acabou ficando muito limitada ao universo adulto ali, da família, né, o que eu observei é que acabou dificultando um pouco, assim, o contato com uma outra criança, né, que o ambiente escolar proporciona. Né? E a questão, assim, de aula, essa aula, isso, de socialização, essa aula remota também, assim, eu particularmente tenho uma filha, e ano passado ela nunca assistiu uma aula, né? Então, assim, não houve uma adaptação para ela, então foi bem complicado, né, com relação a isso. Então, isso causou um estresse, assim, muito grande em crianças que até então estavam acostumadas a ir para a escola todo dia com aquela rotina. E essa rotina quer dizer... Então, para ela, assim, foi algo que houve poucos ganhos, né? Não vou dizer perda, mas poucos ganhos com relação a isso, porque ela não se adaptou a esse processo. Não só ela, mas muitas crianças também passaram por essa dificuldade. Então, houve como se fosse uma estagnada. Então, foi um ano, né, que para a maioria das crianças não houve esse aprendizado. Aí não tem como a gente recuperar isso, né? Mas a gente precisa focar, então, agora, né? Não adianta a gente lamentar o que aconteceu, não. É olhar para tudo isso, o que é que eu posso fazer diante, né? O melhor que eu posso fazer diante desse momento. Isso, Né? isso também é uma visão mais positiva, né? Perante a vida. A gente pode Exatamente, porque escolher. assim, quando iniciou, a gente ficou naquela, né? Não, são só 15 dias, é só um mês, é só, né? A gente ficou sempre nessa expectativa. Só que o tempo foi passando, então o que a gente precisa falar hoje? O que é que eu posso fazer com essa nova realidade? O que é isso, né? Uma nova realidade. Não adianta a gente ficar contando com uma coisa que a gente não sabe. Tá Né? tudo Então é muito isso que a gente precisa definido, né? passar para as crianças, né? A nova realidade é essa, a gente vai viver da melhor forma possível com isso que a gente tem. Eu acho que é isso que a gente pode passar para as nossas crianças e adolescentes, é isso. A realidade que a gente tem é essa e vamos fazer o melhor com ela. Né? Não criar muita expectativa sobre isso, né? Como é que tu trabalha com atenção plena? Então, assim, a atenção plena, ela pode ser trabalhada com crianças a partir de 4, 5 anos, né? Então, a gente já pode. Geralmente, quando eu realizava as oficinas, eu sempre colocava exercício de atenção plena nas oficinas. Né? Então, Mas o que é a atenção? tu colocava no início, no meio ou no fim? Dependendo, geralmente eu colocava no início para dar uma acalmada, né? Então, dependendo do momento, assim. Se a gente percebe que a criança já chega meio agitada, né? Que elas têm uma dificuldade de concentrar, de parar, então a gente faz o exercício no início para dar aquela, né? Uma diminuída ali nessas emoções mais intensas. Então a gente acalma para poder iniciar uma atividade. Ou então no final, né? Depende muito do momento, né? De como que tá o E tu clima fala ali. isso no teu atendimento com a criança, atendimento individual e em grupo também. Isso. Geralmente no atendimento individual eu faço no início, né? Quando a criança chega meio agitada. Então eu coloco ela, deixo ela quietinha, pego um objeto. Geralmente tem um exercício muito simples que a gente faz. Bota a criança deitada, bota um objeto na barriga. Né? E pede para ela ficar respirando e observando o movimento daquele objeto. Ó, Né? pode usar o tempito Inspira. então para fazer. Isso. Também ajuda. Então, ter algo lúdico, né? Porque que é a atenção plena? É a gente trazer o foco
pro aqui e agora, né? Pro momento presente, focar nas sensações, focar na respiração, né? Sair do automático. Então, não é algo que eu faço uma vez e pronto, né? É um exercício que a continuidade, né, traz muitos benefícios para a criança. Mas geralmente a gente procura fazer de uma forma bem lúdica, né? Quais seriam esses benefícios? Tá, então ela melhora o quê? Com relação à atenção, com relação à concentração, né? Tira a criança do automático, ela começa a observar as sensações, né? Começa a observar os pensamentos, né? Começa a observar aquilo que ela sente, ela fica mais atenta às emoções dela, começa a identificar, né? Porque são vários exercícios. Então, tem um exercício que trabalha com os pensamentos. Então, o que é que você está pensando? Né? Imagina como se os pensamentos fossem aquela esteira do aeroporto, que vai passando várias malas. Você não vai pegar todas as malas. Então, a gente faz, né, um exercício bem lúdico para a criança ir imaginando e trazendo aquilo para a realidade dela. Então, ela ajuda com relação à concentração, memória, percepção de si, autoconfiança, né, a compaixão. Então, na educação emocional, ela começa a identificar o que ela sente, começa a nomear, né? Que o processo de educação emocional é isso, né? Identificar o que eu sinto, dar nome àquilo que eu sinto, o que, é que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo. Então, a continuidade, né? Porque que se fala do programa de Mindfulness, né? Quando eu faço um programa contínuo, são 7 semanas, então dá o que? Quase 2 meses, né? De um exercício continuamente, toda semana, e aí durante esse processo a gente vai observar os benefícios que aquilo traz para a criança, né? Porque ela não vai, porque é uma forma de meditação, só que não vai focar apenas na respiração, ela vai focar nas sensações também, mas ela não fica presa àquilo. Né? Então, ajuda a criança nisso, a identificar o que ela sente, mas ela não precisa se prender àquilo que ela está sentindo ou Mas pensando. quando tu fala que vai trabalhar as sensações, como funciona na prática? Tu tem como descrever pra gente como é que funciona? Começa, chega, tu coloca uma música, ou tu faz, tu tem alguma fala, tu conduz de alguma forma. Efetivamente, como funciona? Isso, ela funciona como uma meditação guiada. Então, eu vou dando as instruções. Por exemplo, esse exercício que eu trouxe, né, da mala. Então, ele é um exercício que trabalha os pensamentos. Então, a criança vai ficar numa posição confortável, sentado, deitado, da forma como ela quiser, né? E eu vou falando, imagine, né? É muita imaginação. Então, imagine que você conhece aquelas esteiras de aeroportos. Então, a gente vai explica para a criança que ela vai apenas ouvir, ela não precisa responder aquilo que eu estou falando, né? Apenas ela vai imaginar. Então, imagina, né, para trabalhar esses pensamentos, que os pensamentos são como aquelas malas do aeroporto que vão passando. Então, você vai pegar uma mala que não é sua? Não, né? A gente dá uma pausa, mas não necessariamente a criança precisa responder, né? Então, assim como as malas são nossos pensamentos, a gente não precisa estar pegando todos os pensamentos para a gente. Então, a gente vai deixar passando, a gente não precisa ficar preso àquilo que a gente está pensando. A gente vai pegar só aquilo que é nosso, aquilo que cabe a gente, aquilo que é importante para a gente nesse momento. Então, em geral, ela funciona de uma forma indutiva, né? Então, eu vou conduzindo a criança e pedindo que ela vá seguindo aqueles passos que eu vou falando. E aí Aí ela tem vai uma fazendo essas outra. conexões, né? Isso, exatamente. Aí, ao final, a gente pode fazer uma partilha, né, para a criança falar um pouco do que ela, dependendo da idade, ela consegue relatar bem, né, aquilo que ela sentiu, que ela percebeu e fazer as associações, né, com o exercício e a realidade dela. Mas é bem indutiva, né, a gente vai conduzindo a criança, né, o que a gente quer, dependendo do que a gente quer trabalhar. Então, a gente vai induzindo ela e pedindo que ela vá seguindo as orientações que a gente vai dando. E como é gratificante o quanto a criança faz a entrega, né? E tem uma criança que eu atendo, ela tem 7 anos. Aí quando ela chega lá, ela, vamos logo fazer o nosso exercício. Então ela já fica deitadinha, aí a gente já faz o exercício respiratório, né? Aí antes da gente começar. Então, na hora que chega, ela, vamos fazer logo o nosso exercício. Então é interessante como ela vai se adaptando àquilo, né? E percebendo os benefícios, quando ela fica mais calma, mais concentrada, a gente inicia a atividade terapêutica. Tem uma idade mínima da criança fazer? Então, geralmente, né, 4 a 5 anos, né? Então,
Porque um livrinho até que ele é bem interessante, é Quietinho como um Sapo. Né? Ela conta uma história e ela também tem vários exercícios. Né? Então, algumas práticas que tem nesse livrinho já dá para a gente fazer com crianças de 4 a 5 anos. Então, nessa faixa etária, a gente já Me pode lembra o nome do livro? iniciar. Como é que é? Quietinho feito um sapo, quietinho como um Quietinho sapo. Posso feito um até sapo. mandar isso, posso até mandar para você depois o nome certinho. Manda para eu colocar embaixo na publicação. Perfeito para ajudar as pessoas. Que esse é o Então, nosso nessa faixa etária, a gente já pode iniciar esse processo. Né, gente? Quanto menor a criança, mais lúdico a gente tem que tornar. Né? Mas a criança, só para ela ir percebendo, né? Saindo do automático, observando as percepções, observando as sensações que ela tem, né? A respiração, porque a gente às vezes nem lembra que respira, né? Então, Então, são automático. exercícios, isso. Então, para tirar a criança desse automático. Como é que tu faz? Por exemplo, tu falou a idade, né? Que já dá para começar a fazer. Mas a gente sabe que quanto menor a idade, menor o tempo da concentração da criança. Já teve alguma dificuldade maior em fazer com uma criança menor? Isso, menor, sim. Assim, quanto menor, a gente tem que fazer exercícios mais breves, né? Porque, como você falou, a dificuldade de ela concentrar, ela acaba ficando meio entediada, né? Digamos assim. Por isso, quanto mais luz, quanto mais uma história, a gente precisa criar todo um contexto, né, envolvente para aquela criança. Para que ela realize, mas sem achar que aquilo é algo, né, um sacrifício. Porque se ela vê já como algo sacrifício, então já sai, já perde o foco. Né, que o objetivo do Mindfulness é auxiliar nesse processo, né, de calma, de tranquilidade, percepção. Então, se já é algo forçado, já não vai funcionar. Mas quanto menor o tempo, né, e do exercício, e mais, de forma mais lúdica, a gente precisa. Mas assim, esse exercício que eu falei, por exemplo, que a gente coloca algo na barriguinha e percebe o movimento, 1 ou 2 minutos, né, já ajuda a criança, né, então assim, a iniciar esse processo de sair do automático. O objetivo inicial é esse, né? Se é uma criança que nunca fez exercícios, né, de respiração, nunca fez exercício meditativo, então, focar inicialmente na respiração, né, observar esse movimento, já ajuda, né? Já como eu disse, é um processo gradativo. Então, da mesma forma que funciona para o adulto, né, essas 7 sessões, né, essa é a continuidade do programa, que são de 7, para a criança também. A gente inicia com um tempo menor, né, à medida que a gente vai avançando, a gente vai aumentando o tempo, né, para a Quanto criança se seria esse adaptando. tempo? Então, a gente pode começar com 1 a 2 minutos, dependendo da idade da criança, né, fazer exercício mais, por exemplo, crianças menores, de 4, 5 anos. Então, a gente faz o exercício de 2 minutos. Então, à medida que a gente vai observando que a criança já se adapta àquilo ali, a gente aumenta um pouco. Crianças maiores, né, de, por exemplo, 9, 10 anos, a gente já faz o exercício de 5 minutos, já dá para ficar um tempinho maior. Às vezes a criança relaxa, né, durante a sessão. Então, o tempo vai variar muito com a idade, né, e com a capacidade de concentração que a criança tem, assim, de focar no exercício, né, da habilidade que ela tem. Por exemplo, se ela já fez alguma vez ou não. Então, mas inicialmente a gente começa com um tempo menor, né, para que a criança possa se adaptar àquilo ali, né, à medida que ela vai fazendo os exercícios, a gente vai aumentando de forma gradativa esse tempo. E as mesmas atividades que tu aplicar com, por exemplo, com uma criança de 2, é a mesma que tu vai aplicar com uma criança de 8, por exemplo? Geralmente sim, só que de uma forma adaptativa. Né? Então, como eu disse, quanto menor, de 2 anos eu nunca fiz, né? Então, eu faço com crianças já maiores de 5 anos, que era a faixa etária das oficinas, né, que eu iniciava os trabalhos. Então, mas geralmente, por exemplo, nas oficinas tinham crianças de 5 a 8 anos. Então, eu realizava o mesmo exercício com elas, né? Independente nessa mesma faixa etária, dá para a gente fazer o mesmo exercício. Diz uma coisa para nós. Criança sente ansiedade? Sim. Tá. E então, esse trabalho também ajuda no sentido de da gente ter uma cautela, um cuidado com a criança para que não seja um adulto ansioso. Isso de alguma forma ajudaria? Sim, ajuda.
Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, a gente não está focado no momento presente, né? O pensamento está lá na frente, né? Pensando em algo que ainda não aconteceu, e eu já penso que vai acontecer algo ruim, né? Então, a ansiedade, né, de uma forma simplificada, seria isso. Então, quando a gente começa a fazer esses trabalhos ainda na infância, né, isso vai diminuir a probabilidade dela se tornar um adolescente ou um adulto ansioso. Né? Porque ela, o que é a ansiedade? Né? Como ela trabalha a ansiedade, é o pensamento lá na frente, é o pensamento no futuro. Então, e o Mindfulness, ele traz você, né, atenção plena. Então, ele traz você para o aqui e agora, para o momento presente. Então, consequentemente, ele vai diminuir a possibilidade dessa criança se tornar um adolescente ou um adulto ansioso. Por quê? Porque ela não vai estar, ela vai ter um entendimento melhor sobre os seus pensamentos. Ela não vai estar focada lá na frente, ela vai focar no hoje e no aqui e agora, né? O que vai diminuir a questão da ansiedade. Que ferramenta fantástica. Que coisa mais linda. Muitas professoras têm relatado agitação com as crianças, até mesmo uma dificuldade de poder gerir uma turma, principalmente na online, que ela não está presente ali fisicamente para coordenar. Algumas crianças desligam as câmeras por algum motivo e fica complicado, porque aí ela não tem como ver quem está presente, quem está participando, quem está realmente aprendendo ou não com a situação. Como é que uma professora poderia fazer essa prática, por exemplo, numa aula online? Certo. Então, assim, algumas pesquisas, né, elas mostram os benefícios do Mindfulness nas escolas, né, a aplicação desse processo durante, como eu disse, 8 semanas, né, que é o tempo que se estabelece, né, de aplicação dos exercícios para que você possa observar os benefícios. Porque, como eu disse, como não é algo assim, não é uma vez que eu vou fazer que pronto, vou resolver os meus problemas, né, precisa uma continuidade, né, porque é um exercício. Então, o exercício é uma habilidade que você vai ter que aprender em trazer seu foco para o aqui e agora, para o momento presente, e observar essas sensações, né, sair do automático. É um processo que a gente precisa ter, uma continuidade que o benefício vem daí. Então, assim, como é que pode... Então, os estudos mostram, né, que à medida que a aplicação dessas técnicas nas escolas, né, auxiliam com relação à concentração, com relação ao ambiente, né, a melhora naquele ambiente escolar, né, melhora o foco, tanto de crianças quanto de adolescentes. Então, mostra-se, né, as pesquisas mostram um auxílio com relação à prática do Mindfulness no ambiente escolar, né, a prática em grupo. No ambiente online, como é que a gente pode fazer? A gente pode trazer esses exercícios, né, que a gente faz no presencial, mas assim, de uma forma indutiva, da mesma forma que acontece no presencial. Então, pode iniciar o exercício assim, antes de começar a aula, né, fazer o exercício com aquelas pessoas que estão ali, né, focando nisso, nessas sensações. Como é que você está sentado? Sinta o seu tornozelo, relaxa, contrai e relaxa, né, para que possa trabalhar no escaneamento, né, digamos assim, corporal, antes de iniciar a atividade. Então, vai trazer a atenção para o corpo, porque que eu estou sentindo agora. Então, é algo que pode ser introduzido assim, antes de começar, tá aqui, todo mundo aqui, vamos fazer um exercício antes de começar? Então, faz esse escaneamento, é algo que ajuda. Como é que está a sua respiração? Né? Inspira em 3 tempos e expira em 6 tempos. Então, são exercícios que vão auxiliar, né, com relação a isso, ao trazer o foco, né, daquelas pessoas que estão ali, que já é difícil manter o foco, né, nesse ambiente online. Mas são exercícios que podem sim. Mostra essa respiração em tempos aí para mim, que eu não entendi. Tá, então vamos lá. Sentar numa respiração, uma posição confortável. Então, você vai inspirar em 3 tempos, contando 1, 2, 3. Você segura em 3 tempos, 1, 2, 3, e você vai expirar num tempo maior, em 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá? Amei. Vamos fazer. Segura em 3 tempos e você vai expirar contando até 6.
Mais uma vez. Amando. Segura em 3 tempos. E solta em 6. E é incrível como todo o corpo fica conectado, né? Com esse momento, com esse relaxamento, o quanto é importante também para as professoras que estiverem guiando naquele momento, elas vão estar ajudando os alunos, mas elas também vão estar se beneficiando, porque elas também vão ficar mais relaxadas, né, e vão ter mais fôlego e para poder executar uma escuta ativa com a criança, mais paciência, poder compreender melhor, por vezes que talvez tenha um aluno naquele momento que está se apresentando mais desafiador, né? Maravilhoso, sabe que eu faço oficina das emoções com professores. Por isso que eu pedi para te mostrar a técnica, porque a gente faz a respiração, só que a gente faz com música, moda proposta, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo agora já devem ter como te acompanharam ensinando como faz a respiração. Tenho certeza que nesse exato momento elas já se sentiram mais relaxadas. Isso que foi só uma pequena amostra, não teve toda uma ambientação, né, para fazer isso. Foi apenas, como é que a gente diz, né, Gislaine? Apenas uma degustação. E a gente pode pensar o Exatamente. seguinte, se apenas numa pequena degustação, essa sensação de bem-estar, de calma, de leveza, já se mostrou tão positiva, imagina se realmente a gente fizer essa prática de forma diária, com a gente, Todos os dias. todos os Saindo dias, do com as automático, né? crianças, claro, com as crianças e também, por exemplo, quando os pais e a criança, por exemplo, fazem essa prática, também é um momento de conexão, né? Exatamente. Então, a gente sempre fala, né? Então, quando vai iniciar esse trabalho com crianças, também passar para os pais, né? Então, geralmente, quando eu realizava as oficinas, né, presenciais, eu encaminhava os exercícios, né, respiratórios para os pais irem fazendo com as crianças, né? Então, no intervalo entre uma oficina e outra, que geralmente eu fazia de 8 encontros, né? Então, durante a semana, eu passava os exercícios para os pais fazerem, né? Esses exercícios respiratórios com a criança, né? Parar aquele tempinho, né? E fazerem essa prática, né? Realizando, e seria um momento, como você disse, né? De interação, né, entre a criança e os pais. Tu já teve algum caso que tu precisou apresentar, definir, explicar mais profundamente a importância do papel dos pais nesse processo? Porque eu tenho escutado alguns pais que eles não estão conseguindo sair do botão da agitação. E eu penso que esse momento é tão importante para as pessoas. Tu já teve sim que ter uma abordagem mais eficaz, de justificar, olha, vai te fazer bem assim, assim, para que eles se sentam acolhidos e realmente façam isso com os filhos em casa? Sim, assim, inclusive é um paciente recente, né, idade de 4 anos, né, que a mãe procurou por conta de umas demandas que a criança estava apresentando, né, e assim, nos atendimentos, né, o que eu observei é que não é muito da criança, né, mas pelo relato da família era reflexo do pai, né, então a criança estava repetindo um comportamento do pai, né, que o pai tinha uma dificuldade em lidar com as emoções, em manifestar, né, aquilo que ele sentia, e a criança só respondia, né, a isso também. Só que ela já estava respondendo de uma forma mais somatizando, né? Ela já estava apresentando algumas coisas, né, a nível físico, né, por conta dessa dificuldade em lidar com as emoções.
né? E o retorno que eu dei, assim, olha, ele não precisa falando muito de terapia, não. A questão aí é muito mais de família, né? Em melhorar essas habilidades aí, em falarem sobre o que sentem, né? Para que ele ache, para que ele entenda que isso é algo natural, né? Que a gente sente, nós somos seres humanos e a criança precisa entender isso, que não é errado ela sentir. Né, que é como se a criança estivesse internalizando isso, né, essa dificuldade em lidar com as emoções dela, e o corpo dela já estava somatizando, né, então estava apresentando algumas coisas e em níveis de comportamento também, algumas alterações de comportamento. Então, e a orientação com relação aos pais foi essa, né, de olha, é uma habilidade que vocês vão precisar ir desenvolvendo em casa, né, porque a terapia é algo pontual, né, para essa idade, né, muito mais família aí do que a terapia, né? Porque não tinha algo assim que pudesse realmente, não, isso aqui precisa ser, não. A terapia é auxiliar, mas se em casa não houver esse trabalho, né, então não vai ser algo, vai ser uma gotinha aqui no meio que pode acabar se perdendo, né? Então, nesse caso, A muito gente mais até um estava trabalho familiar. conversando antes de entrar aqui, né? Vou entregar um pouquinho. Sobre se existisse um mundo perfeito, seria a gente trabalhar as emoções. A criança, a família e a escola. Né? Para realmente ter um resultado. Mas, dentro da nossa realidade, o que cabe a nós fazermos é entrar em ação. Mesmo que não seja o ideal, a gente procurar fazer diferença na vida da criança. Por isso que eu te perguntei se tu já tiveste, se tu já tinha pego assim, essa situação com pais. Eu vejo que tem alguns pais ainda muito relutantes no que diz respeito a levar a criança para uma vivência com o educador emocional ou um atendimento com o psicólogo e ter a seguinte fala: olha, meu filho está com esse problema, resolve aí. Como se nós fôssemos fazer uma mágica que na verdade está muito mais na mão dele do que da nossa, não é mesmo? Provavelmente as pessoas não são iguais, algumas têm uma dificuldade maior de aceitar no primeiro momento que precisa parar. E vou fazer a metáfora que a gente conversou antes. É como se a gente fosse limpar um roupeiro, que a gente precisa dar trabalho. Primeiro, tirar tudo de dentro, lavar as roupas, estender, esperar secar. Enquanto isso, vai limpando por dentro do roupeiro. Depois recolhe, dobra, guarda, bota o cheirinho no roupeiro. Às vezes, ou a pessoa está com um pouco de receio de sair da zona de conforto, ter que mexer. Muitas vezes a questão reflete lá na frente com a criança, mas o acolhimento nesse primeiro momento precisa ser com os pais. Então, a partir do momento que tu me diz, ó, tem um cachorrinho aí? Sim. Adoro. Minha casa são 3 cadelinhas. Então, assim, ó, eu sempre me refiro à importância do profissional fazer esse primeiro acolhimento com a família ou com a escola para dar esse suporte para a criança, para a gente ver realmente a diferença. Só que não são também todos os profissionais que pensam da mesma forma. Então, assim, ó, tu aborda quando? Quando os pais vão levar a criança no teu consultório? Ou como? De qual maneira? Como é que tu faz essa fala? Tá, então assim, no primeiro, antes de atender uma criança, eu sempre faço o atendimento dos pais, né? Então, para entender o que que é o processo. Então, há esse primeiro contato com os pais. Então, depois eu faço o contato com a criança durante umas 5 sessões, mais ou menos. E depois é um retorno para os pais. Né? Aí que é nesse momento em que eu vou dar o feedback com relação ao que eles trouxeram, o que eles trouxeram. Porque assim, existe a demanda dos pais, existe a demanda das crianças que nem sempre é a mesma coisa, né? Então, nem sempre bate aí, fecha nessa conta,
Então, aí, nesse retorno, é que eu vou dar as orientações, né? Então, no primeiro momento é uma escuta dos pais, no segundo momento é o momento com a criança, e depois é que a gente vai fechar a conta, né? Para ver se ela bate ou não. Mas geralmente acontece dessa forma. E durante o processo, né, há sempre esse contato com os pais, né? Dependendo da demanda, dependendo de como está, né, a presença dos pais ela é fundamental. Então, eu sempre trabalho com a criança, mas também com a orientação dos pais. Né? Porque, como eu disse, senão a terapia acaba não fluindo. Né? Porque a terapia é uma vez na semana, e os outros dias, né? Os outros 6 dias é na família. Então, se não houvesse contato aí, esse pilar, né, essa comunicação, acaba demorando muito mais o processo, né? Fluir. Dentro da escola, como é que a professora, quando não é no sistema online, no sistema físico, ela também pode aplicar uma oficina das emoções, ela pode escrever isso como um projeto, inclusive, de como é que ela vai trabalhar, por exemplo, de um período da semana sobre as emoções com as crianças e fazer essa prática no início das aulas? Seria isso? Isso, assim, pode começar a introduzir nessa prática, inicialmente, como eu disse, um exercício respiratório já é algo que ajuda, né? Então, sempre antes de iniciar esse processo, iniciar as aulas, para um pouquinho, porque às vezes a gente está agitada fazendo a mesma coisa, a gente já senta na hora de começar, né? Então, parar um pouco, né, para respirar e focar. O que que eu vou fazer? O que eu vou precisar fazer? Né? Algo que eu faço sempre antes dos meus atendimentos. Então, entre um paciente e outro, eu sempre paro um pouco, me desconecto daquele que eu estava para me conectar com o que vem. Né? A gente precisa fazer esse processo, porque a gente não é máquina que está o tempo todo, né? Então, a gente precisa dar essa parada, né? E focar e trazer, porque eu preciso fazer agora, em que eu preciso concentrar. Né? Porque senão a gente fica o tempo todo, né, em movimento e não para. É algo que vai ajudar também os No professores, o que eu automático. observo, né? Nesse momento, os professores precisam muito desse apoio emocional, né? É algo que eu percebo uma dificuldade, né? Assim, com relação acompanhando, assim, como eu disse, eu tenho uma filha pequena, então observo assim algumas coisas do ambiente escolar. E a gente vê assim essa necessidade, a dificuldade que esses profissionais estão tendo em lidar com tudo isso, né? Com essa situação, com o que eles estão vivendo, que todos nós fomos atingidos, mas algumas pessoas que já tinham, que eu observo, né? Que a pandemia, ela aflorou coisas que já estavam aí guardadas, né? Então, assim, pessoas que estavam, digamos assim, se segurando, né? Com a pandemia, tudo aflorou. Então, por isso, assim, houve uma grande procura com relação a profissionais de psicologia, né, em busca de terapia, não só para os pais, mas para as crianças, adolescentes. Então, assim, foi algo que aflorou aí, que estava guardado há muito tempo, né? Outra coisa que é Então, importante a gente comentar, que nós não tivemos uma alfabetização emocional. Né? Quando nós fomos para a escola, nós aprendemos que 1 mais 1 é 2, que M mais A é má. E agora a BNCC traz, né, ela propõe que sejam trabalhadas 10 competências socioemocionais na sala de aula. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho escutado relatos de professores se sentindo completamente desamparados, sem saber como dar conta de si, que dirá como dar conta dos alunos, sem ferramentas lúdicas apropriadas, sem uma preparação para trabalhar efetivamente as emoções com as crianças. Está tudo muito solto, muito confuso, né? E aí fica complicado. Em todas as minhas oficinas eu sempre digo que a gente dá aquilo que a gente tem. E se eu não entro num processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, se eu não fui alfabetizada emocionalmente, e eu não fui ensinada, ai, Vivi, não me vem com a história das emoções básicas, quem é que não sabe o que é o amor, o que é alegria, o que é tristeza? Ok, sabe tudo, mas por que então não dá conta?
por que que na hora que sente, por exemplo, aquela raiva, age impulsivamente. Não consegue se utilizar de ferramentas para dar conta de si e não deixar que aquela emoção tome a frente. Eu sempre digo também que tudo que a gente fala não tem como botar de volta para a boca, né? E o quanto é importante a regulação emocional, esse saber lidar com as suas emoções de uma forma geral, mas com essas questões que a gente acabou de falar, que não é só, não são só as crianças, são os pais, são os professores, são a sociedade, e o nosso papel como educadoras emocionais é trazer, sim, essa alfabetização emocional, seja psicóloga, seja educador emocional em si, seja o educador parental. As crianças, sim, elas precisam ser ensinadas sobre as emoções, sobre como o corpo reage perante cada emoção, a importância de cada uma. Ok, eu estou me conhecendo, então quando eu fico muito brabo, eu vou lá e dou um empurrão no meu coleguinha. Eu não fui ensinado que não é assim que se faz. E eu nem me dei conta que eu fiz isso por causa disso. Não é mesmo? Então, assim, as professoras elas têm enviado muitas questões de sala de aula. Problemas com as crianças. Seja por uma resposta torta, seja por desligar uma câmera, seja quando é aula presencial de soquear. Uma criança soquear a outra ou dizer palavras negativas. O choro, birra, crianças mais desafiadoras. Então, não, isso não é uma brincadeira. A educação emocional é muito séria e muito necessária, sabe? Está em tudo, está em todas as questões do dia a dia. Só que também precisa de um trabalho de conscientização. A gente falar, falar, falar. E esse foi um dos motivos também que eu abri esse espaço de toda quarta-feira fazer live, entrevistar profissionais que eu admiro na área das emoções, pessoas sérias, realmente comprometidas em ajudar, em fazer esse papel de capacitar as pessoas sobre sua regulação emocional. Então, nesse momento, nós somos formiguinhas de um grande exército, mas se torna um pouco desafiador quando a gente pensa que somos, nesse momento, poucas educadoras emocionais, que tem todo um trabalho para fazer. O nome do meu projeto é Despertar das Emoções, né? Por quê? Porque é bem isso, é o momento de a gente começa despertando. A minha caminhada, eu sei que eu vou precisar fazer minha caminhada quando eu me desperto. Ok, estou com tal situação, como é que eu vou resolver? Essa aqui, eu escolhi esse caminho, eu escolho percorrer por aqui. Aí, depois desse despertar, a pessoa vai buscar recursos para ela dar conta daquilo, porque aquilo aconteça. Então, eu penso que tem que ser feita mais lives, mais palestras, mais conscientização sobre a importância da regulação emocional. Mais do que nunca, com essa situação da pandemia. Porque se for parar para analisar, não tem como apontar o dedo. O problema é a escola. O problema são os pais. O problema é a criança. Na verdade, o problema é coletivo. O problema faz parte de cada um de nós. E se eu não sou um educador emocional, eu estou ouvindo hoje essa live, eu posso também fazer a diferença, porque eu posso pegar essa live e mostrar para uma professora, mostrar para uma mãe, para um pai, para uma diretora de escola, como é importante, mais do que nunca, existir esse movimento, a gente se unir para fazer a diferença no mundo,
porque eu ensinei a minha filha que a gente não vem no mundo a passeio. E uma vida com propósito, na qual a gente está atento à caminhada e não à chegada, faz toda a diferença. Então, eu fico muito feliz de tu estar aqui com a gente, de tu trazer essa prática e ter explicado para a gente de uma forma assim que se tornou assim tão aparentemente tão fácil, tão agradável de ser feita, elucidou muitas coisas eu mesmo não sabia tudo, sabe? Também disponibilizar o teu tempo para estar aqui, querendo trazer isso tudo para as pessoas, querendo acrescentar na vida das pessoas, sabe? Gratidão. Eu queria que tu falasse um pouquinho para finalizar sobre a importância das oficinas das emoções. Certo. Então, assim, como você falou, né? A gente só pode ensinar aquilo que a gente sabe. Então, assim, o que a gente vê, né? Muitos, como você disse, né? A gente não foi educado emocionalmente. Então, porque achava-se, não se imaginava que as emoções pudessem afetar no aprendizado, né? Quando é que veio se despertar para isso? Quando as pessoas observaram, né, que sim, as emoções elas podem afetar no aprendizado, né? Se eu estou meio ansioso, se eu tenho com medo, se eu estou com muita raiva, se eu não sei lidar com isso, consequentemente, isso vai afetar no meu desempenho escolar, né? Então, foi quando, né, hoje em dia a gente vê as escolas trabalhando, pelo menos iniciando esse processo, né, de observar as emoções, de entender que sim, as emoções afetam no aprendizado. Sim, eu preciso estar bem emocionalmente para poder eu ter um bom desempenho escolar. Se eu estou com o meu nível de ansiedade lá em cima, então não vou ter um bom desempenho. Por quê? Porque a ansiedade no nível, né, fora do normal, né, de que a ansiedade é uma emoção como toda outra. Todos nós sentimos ansiedade, né? Então, qual é o problema? É quando ela começa a afetar, quando ela começa a impedir que eu mantenha a minha rotina ali. Então, quando eu deixo de fazer atividades que antes eu fazia, mas por conta, né, desse medo, eu não consigo desenvolver. Então, essa ansiedade já começa a ser um problema para mim. Então, assim, é importante observar que eu preciso estar bem. Quando eu estou bem mentalmente, né, quando eu estou bem com as minhas emoções, eu estou bem em qualquer lugar que eu estiver. Mas se eu não estiver bem emocionalmente, eu posso estar num paraíso, mas eu não vou estar legal. Aquilo não vai ter, né, não vai ser relevante para mim. Eu posso estar ali, mas se aqui dentro, né, não estiver legal, não adianta, né? Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, mas eu vou estar mal. E o contrário também é positivo. Se eu estiver bem aqui, eu posso estar o mundo desmoronando. Mas eu não sou o mundo, né? Então é importante, assim, a gente perceber que o mundo está aí desabando, um monte de coisa acontecendo, mas a gente não é aquilo. A gente tem empatia, a gente entende, a gente se coloca na situação das pessoas, mas a gente não é aquilo, né? Então a gente pode se diferenciar, como você falou, fazer um papel diferente, né, na vida das pessoas, né? Então, ter uma visão mais positiva de tudo isso, né? Como eu disse, a gente precisa ver esse momento como o que eu posso fazer de melhor para isso, né? O que eu posso fazer para melhorar essa situação, né? O que eu posso lidar com isso da melhor forma possível, né? E não tentar mudar o que está acontecendo, mas ver o que a gente pode fazer de melhor diante de tudo que está acontecendo. A importância de lidar com as emoções é de aprender primeiro a se conhecer, né, a entender aquilo que a gente sente, a perceber o que me afeta, o que não me afeta, né? Porque o que acontece, né? Eu também estudo a respeito da criança ferida, né? Não sei se você já ouviu falar sobre o termo criança ferida, que todos nós carregamos as nossas Sim, feridinhas aí. eu também sou coach, já ouvi falar. Ah, então, a gente, né, carrega as nossas feridas da infância, porque o que acontece na infância não fica lá, né? A gente carrega essas marcas aí. A gente pode deixar a mochilinha, né, ali, não deixar mais que aquilo nos afete. Mas as feridas a gente carrega, né? E assim, o que é a nossa, como é que a gente observa, né, as nossas feridas da infância, ela vem muito à tona no nosso contato com a criança, com as crianças, né, do dia a dia. Porque se eu tenho um contato com a criança, se ela vem cutucar justamente aquela minha ferida, né? Então, ela faz com que ela venha à tona aquilo que estava debaixo do tapete, né? Como a gente falou inicialmente. Então, o contato que eu tenho com uma criança
é algo que vai vir à tona aquilo que de positivo eu tenho, mas também que não é tão positivo. Então, se eu tenho uma criança que ela me deixa muito irritada, essa criança me afeta muito, então eu tenho algo nela que também é meu. Né? Eu estou vendo naquela criança a minha criança ali, que talvez não tenha sido acolhida, né? Que talvez não tenha sido, né, acolhida da forma como eu gostaria, que não tenha sido ouvida, né? Então, geralmente é importante a gente observar, né? Quando eu tenho uma criança que ela me afeta muito, ela tem algo meu ali. Então, quando eu paro para olhar para aquilo, né? Então, eu paro para olhar para o que essa criança me afeta tanto, né? Eu começo a entender o que eu estou sentindo, tenho que cutucar aquela minha feridinha para poder ela cicatrizar, Na né? Porque eu verdade, abafei começou um ali. processo de autoacolhimento, né? Quando eu Isso. consigo enxergar, tem essa situação, e consigo fazer uma conexão comigo mesmo, que por vezes pode ser bem desafiador, ou não, depende do momento que tu tá vivendo. Então, isso é fantástico, esse olhar. Isso torna a gente pessoas capazes também de dar conta das nossas emoções. Quando eu digo dar conta, meus amores, não é que eu vou impedir de sentir. As emoções, elas acontecem, elas simplesmente acontecem. O que está na minha mão? Começar um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Como é que eu funciono? Como é que eu sou? Como é que eu sinto? Avaliar como é que eu reajo perante aquelas emoções. Porque as coisas vão aparecendo e às vezes se repete pontualmente. Aquela situação, vem, 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 vem. Então, é o momento de despertar e trabalhar aquilo para que aquilo não volte a acontecer. E eu não quero mais ouvir ninguém dizendo, eu já sei quais são as emoções básicas, que é amor, alegria, tristeza. Eu quero a gente tendo um olhar, ok. Então, e como é que eu estou agindo com o que eu estou sentindo, sabe? E o trabalho com a oficina das emoções, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso para quem está facilitando e para quem está participando, fazendo parte. Seja a criança, seja os pais, seja os professores, enfim. Tem oficina também com mulheres, com idosos. É um trabalho de amor maravilhoso. Muitas vezes a gente utiliza recursos lúdicos, se torna um momento muito agradável, né? Então, os educadores emocionais, eles facilitam essas oficinas, elas podem ser feitas uma ou mais pessoas, grupos, né? E é uma maneira também, um momento muito gostoso. Passa muito rápido. Né, Gislaine? Que às vezes a gente, Exatamente. acabou. Às vezes as crianças saem com umas questões assim que tu fica, meu Deus, que coisa mais linda. Crianças pequenas, sabe? Teve uma mãe que relatou que depois de sair da oficina, o pai estava meio brabo, né, no trânsito, e a criança falou, tu tá brabo. Não é assim que faz, sabe? Imagina um pitoco falando isso, que coisa mais linda. E eu fico imaginando o susto que o pai levou. O quanto isso abraça toda a família de uma forma amorosa, acolhedora e lúdica, né? Então, meu amor, gratidão. Gratidão por ter estado aqui conosco, por ter dividido algo tão importante, tão essencial, que precisa ser difundido. Se falado, 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 até se tornar uma prática constante na vida das pessoas. Tá? Então, quer dizer alguma coisa? Quero agradecer o convite, né? Espero ter contribuído aí, né, com esses esclarecimentos, né? Como você disse, é uma gotinha, né, no meio de um oceano, né? Então, espero ter feito aí a diferença, tenha ficado alguma coisa, né? Estou muito feliz pelo convite, aprendi, né, que essa troca é muito importante. Parabenizar pelo seu trabalho, né, Obrigada. com professores.
nesse ambiente escolar que nesse momento precisa tanto, né? Mais ainda, né, desse processo de educação emocional, que sim, vai fazer a diferença na vida das pessoas. A gente espera colher os frutos em breve, né, desse processo aí de educação, porque, como você disse, as emoções a gente sente. Nós somos seres humanos e é impossível viver sem as emoções. Mas a gente pode aprender a lidar com elas de uma forma mais adequada, de uma forma saudável e não de uma forma que nos adoeça, né? Porque o que tem acontecido hoje, né? O adoecimento por conta de não saber lidar com o que eu sinto, né? Então, o adoecimento vem daí, dessa dificuldade. E Então, cuidar das emoções muitas vezes as é pessoas saúde. falam assim, tô com dor aqui, tô com dor aquilo lá, tô com dor não sei aonde. Por que isso, gente? Quando não há uma situação, um caso crônico, uma coisa de saúde mesmo, muitas vezes é tu não tá dando conta das coisas que estão acontecendo contigo, tu não tá trabalhando as tuas emoções, e tá isso tudo no teu inconsciente, não se tornou consciente. Então, como é que tu vai dar conta de algo que tu nem percebeu que está acontecendo contigo? Por isso, a importância da gente falar, falar, falar e falar, porque muitas pessoas vão enxergar. Ah, vivi disse tal coisa. Ah, mas é verdade, olha, tá se repetindo. Minha dor lombar, minha dor nas minhas pernas, minha dor de cabeça, enfim, algumas situações que cada um sabe de si, né? Então, meu amor, muito obrigada por te ter aqui conosco. Obrigada. Qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, minha linda. E quarta-feira que vem tem mais, meus amores. E como sempre, eu nunca revelo, sempre é uma surpresinha. Espero vocês aqui na próxima quarta, às 20 horas. Divulguem, compartilhem as lives. Gostaria que vocês sempre se lembrassem que nós somos elos de uma corrente de amor e juntos despertamos emoções. Até a quarta que vem. Um beijo. Tchau, Tchau. boa noite.